Olá, meus queridos irmãos, queridos amigos, que a graça, a paz, o amor de Jesus estejam com todos vocês. Pergunto: você tem cuidado da sua vida espiritual constantemente? Então, cuidemos da nossa vida espiritual. É isso que vai falar para a gente um trechinho aqui, um versículo de 1 Pedro 5:8, né? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vejam bem o que o Senhor nos diz: sejam sóbrios e vigiem. Ele dá a complementação: o diabo, que é o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Portanto, nós sabemos que na nossa vida, ou para a nossa vida, existem os cuidados pessoais que são indispensáveis. Por exemplo, o simples fato de tomar água é cuidado físico, cuidado pessoal. Tomar água em uma quantidade suficiente, coisa que às vezes as pessoas não fazem, mas temos que tomar água. Alimentação correta, sadia, nos horários certos, alimentos que sejam corretos à nossa vida, temos que fazer isso também. Então, outros cuidados que nós temos que são indispensáveis também, como cuidar da nossa aparência, olha, do nosso cabelo. Até outro dia falaram que eu fiz um corte slim, se é que existe. Então, o cuidado com a nossa aparência, e isso nós fazemos constantemente. O texto diz em vigiar. Vigiem, sejam sóbrios, sejam atentos e vigiem. Vigiar tem a conotação de cuidar, cuidem. Então, sem dúvida nenhuma, saber cuidar do nosso lado espiritual é uma das coisas primordiais da vida que às vezes as pessoas têm deixado de lado. Então, esse texto nos chama a atenção. Acredite ou não, mas o mal é real. O mal existe. O texto diz: o inimigo está ao derredor. Então, existe um responsável que é o nosso inimigo. Pense nisso, ele não perde tempo, não perde oportunidade para nos derrubar, para nos destruir. O interessante, né, que, assim como diz o versículo, ele fica ao derredor, ele fica fazendo barulho. Isso porque ele trabalha, olha gente, ele trabalha com mentira, ele trabalha com engano, ele trabalha com confusão, fazendo muitas vezes com que nós mesmos façamos escolhas erradas. É esse o trabalho do inimigo. Por isso, o ensino bíblico para vigiar e guardar a palavra de Deus, para podermos andar, no caminho certo e assim evitando dor, evitando sofrimento. Mas temos que cuidar, porque podemos adoecer, e quando a alma adoece, o corpo também adoece. O apóstolo João, lá em 3 João, 3 João 2, ele diz o seguinte, olha interessante, ele escreve acerca desta ligação do corpo e da alma. Ele diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha que ligação maravilhosa. E gente,
nós temos que cuidar da nossa espiritualidade, porque, olha, até a medicina já está nesse segmento. Então vejam bem que a medicina já reconhece nos dias de hoje que fatores, né, como pressões emocionais, como estresse, pecado, raiva, a preocupação em excesso e até a falta de perdão podem causar doenças físicas, gente. E que, em sentido inverso, né, a cura dos conflitos emocionais pode aí contribuir para a cura do corpo. Então vejam só, a medicina já dando ênfase para isso. Isso daí, obviamente, não quer dizer que as pessoas felizes, espiritualmente saudáveis, não fiquem doentes. Não é assim. Podemos sim ficar doentes e ficamos. Outros fatores também desempenham o seu papel, como os genes, o ambiente, acidentes, contágio, coisas parecidas. Isso aí faz parte do dia a dia. Mas o que está se confirmando cientificamente e é cada vez mais pesquisados em termos de saúde é que a Bíblia já nos ensina há muito tempo que ter paz com Deus e segui-lo de todo o coração é melhor do que espertos conselhos humanos acerca de aptidão física, com que nos defrontamos diariamente e que movem no mercado milionário. Isso muitas vezes é muito dinheiro. Então, precisamos ser sábios aos próprios olhos. É claro que é importante o exercício físico, é importante tudo isso, mas onde que entra Deus nessa situação? Nós vemos na televisão, eu sei que vocês assistem aí a TV, é tanto, né, gente? É tanta propaganda, é tanto dinheiro gasto com vitaminas, suplementos alimentares, né? E hoje está em moda lá um tal de Ora Pronovis. São dietas, são terapias, né? Nem sempre isso é necessariamente mal, mas podemos nos perguntar se uma vida no temor de Deus não traria proveito maior para o corpo, para a nossa alma. Será que não? Claro que sim, sem dúvida nenhuma, gente. Então, nesse contexto de cuidar da nossa alma, da nossa vida espiritual, eu gostaria de citar Romanos 12, 1 e 2, que é muito conhecido, e acho importante, né, para a nossa caminhada, que diz assim, o apóstolo Paulo nos orienta: portanto, irmãos, peço-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí ele complementa: olha só, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, olha, gente, aí, cuidado, físico e espiritual ao mesmo tempo. E não podemos deixar a saúde espiritual para escanteio e ficar correndo para, quando temos problema espiritual, e sair correndo para medicamento de última hora. Não. Lá em João 10:10, o Senhor, né, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, ele nos adverte que a função do inimigo, qual que é? Matar, roubar e destruir. Ele está aí, querendo nos matar, nos roubar e nos destruir. Então, diante disso, sabe,
é importante cuidar da nossa vida espiritual. Cuida da sua vida espiritual. Cuidar porque quando estamos enfraquecidos espiritualmente, quando estamos distantes do Senhor, nós somos presas fáceis para o inimigo, para ele fazer isso, matar, roubar e destruir. Então, é importante nos dias de hoje, aquele tempo já era, nos dias de hoje, ainda mais. Vigiem, prestem atenção. O inimigo está aí ao nosso derredor, o texto diz, o inimigo anda ao derredor. Então, presta atenção, não dê sopa ao azar, que não tem nada de azar, isso é a realidade espiritual. E às vezes nós queremos enxergar as coisas de Deus com os nossos olhos carnais. Use os olhos da fé para ver as coisas. O inimigo está atento, querendo destruir. Mas que Deus nos fortalecendo, mas com Deus ao nosso lado, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, o Senhor. Então, cuida aí da sua vida espiritual, tá? E tem um cântico muito antigo, mas importante para a nossa vida, e que diz assim: leia a Bíblia, faça a oração se quiser crescer. Leia a Bíblia, ore constantemente, busque fortalecimento espiritual, cuida da sua vida espiritual e dias melhores virão. Que Deus te abençoe, que Deus te